Remake nos videogames sempre foi uma coisa meio controversa, já que muitos apoiam por reviver uma franquia que está morta para novas pessoas conhecer o que ela é, ou muitos acham que é desnecessário reviver uma franquia que já existe e para poder fazer o mesmo jogo Ctrl+C, Ctrl+V. Mas o fato é, remakes às vezes são necessários para reviver uma franquia. Só que existe um pequeno problema. Nesses últimos anos nos videogames, remake deixou de ser uma coisa tecnicamente necessária para reviver umas franquias para algo muito excessante nos videogames. Porque tem os remakes desnecessariamente feitos atualmente nos videogames. Já que tem franquias que precisam de remakes para poder reviver. Só que tem franquias que não merecem remakes porque elas já são conhecidas o suficiente, ou jogos muito populares o suficiente para não precisar de remakes, mas mesmo assim eles ganham remakes. E é o caso desses dois casos, onde que atualmente teve anúncios sobre os jogos. Entre esses anúncios tivemos o anúncio de Rayman Legends, um remake altamente desnecessário, e o remake do Ocarina of Time, um dos jogos mais importantes dos videogames, vai ganhar um remake. Começando pelo Ocarina of Time, vamos combinar uma coisa, não precisava realmente de um remake do Ocarina of Time. O motivo dele ganhar um remake é bem óbvio, para poder aumentar as vendas do Nintendo Switch 2, que mesmo estando vendendo até que relativamente bem, eles querem que a venda do Switch 2 seja cada vez maior, e colocar um título de peso como o Ocarina vai fazer as vendas dele aumentar ainda mais, porque é um jogo muito popular, é um jogo muito importante nos videogames, e um remake desse jogo vai fazer as vendas aumentar ainda mais, porque é um jogo que muita gente gosta e muita gente elogia. Só que existem dois lados da moeda sobre esse remake, o lado bom e o lado ruim. Vamos falar primeiro do lado bom. O fato é, vai ser um remake ruim? Dificilmente vai ser um remake ruim, porque a gente, apesar da Nintendo ser a Nintendo, onde trata o consumidor como um completo cachorro, então, o lado positivo é que eles lançam jogos de qualidade. Raramente eles vão lançar um jogo ruim, e Ocarina of Time dificilmente vai ser um jogo ruim. Afinal, Zelda é uma franquia, uma propriedade muito forte da Nintendo, só ficando atrás talvez do Mario. Mas tirando isso, Zelda é uma propriedade muito forte, e em especial o Ocarina of Time, que esse aqui é o mais popular entre os Zeldas, e dificilmente eles vão querer fazer um jogo ruim da sua maior propriedade. Já que o Zelda Ocarina of Time é um jogo importante, ele moldou o que hoje é os videogames, então eles não vão fazer um jogo de qualquer jeito. Então é um jogo que muito provavelmente vai ser um jogo muito bom, vai ser um jogo muito divertido, e vai também talvez trazer coisas que podem superar o original, e isso é um lado muito positivo que a Nintendo vai fazer com esse jogo. Junto também que eles podem seguir vários caminhos desse novo remake do Zelda Ocarina of Time. Ele pode ser mais fiel ao original, seguir o caminho desse Zelda aqui, que eu esqueci o nome, não sei falar o nome. Ele tem muitas possibilidades, corrigir os erros, como a Dungeon da Água, que eles podem corrigir os erros, corrigir alguns probleminhas da história, que apesar de não ter quase nada de probleminhas, tem um único probleminha que eu não vou falar, mas existe um leve probleminha em uma parte da história. Ou seja, as possibilidades são enormes para fazer um remake superar o original. Só que existe um leve problema sobre esse remake. Ele vai ser lembrado porque um fato é, às vezes o original, apesar do seu remake ser superior, o original nem sempre vai ser esquecido. Um ótimo exemplo é o próprio Resident Evil 4 Remake. Apesar dele superar em tantas coisas o original, tem vários fatores que fazem as pessoas querer o original ao invés do remake, porque tem o fator replay, fator diversão, fatores que levam a muita gente preferir o original ao invés do remake. Não que o remake é ruim, mas muitos também acham que o remake é desnecessariamente feito, é um remake que não precisava existir. Existem exceções? Existe. Um ótimo exemplo é o Resident Evil 2, onde muita gente prefere mais o remake do que o original, porque o fato é, o original ficou tecnicamente mais obsoleto em comparação ao remake, porque o remake é muito mais bem feito em comparação ao original. Já a Zelda Ocarina of Time, ele pode também ter esse problema. Apesar do remake superar o original, muita gente vai querer jogar o original por vários fatores que eu dei um exemplo ainda agora. Além de outro ponto, existe um remake do Zelda Ocarina of Time, que é o mesmo jogo, arrumando alguns probleminhas e deixando o jogo mais bonito. Mesmo assim, as pessoas preferem o original ao invés desse remake, que tecnicamente é melhor que o original. E é por isso que existe esse leve fator de problemas. Existem lados positivos e negativos desse remake, porque sim, ele pode ser um remake muito bom, mas ele não pode ser lembrado igual ao original, porque a gente tem que lembrar que o original,
Ele é um jogo extremamente icônico, é um jogo muito lembrado, muita gente ainda gosta do original. E fazer um remake, o remake lá, se ele não conseguiu fazer a mesma popularidade em comparação ao original, o que garante que esse remake vai ser lembrado muito em comparação ao original. Mas o fato é, vai ser um jogo bom, vai ser um jogo extremamente divertido e por aí vai. Agora, entrando nos remakes que não mereceu existir, esse aqui eu não apoio e acho que é um remake, até o momento é o remake mais desnecessário já feito nos videogames, que é o remake do Rayman Legends. Pra quê? O motivo é bem claro, para comemorar o lançamento do Rayman Legends lançado lá em 2013 e fazer um remake para poder não só ver se revive a franquia, mas também trazer novas pessoas para conhecer essa franquia, para ver se ela pode voltar a ser aquela grande franquia, já que tem que entender que o Rayman tá morto desde 2013, a gente tá sem jogo novo faz muitos anos, igual a idade do GTA V. Só que existe um pequeno problema. Se eles querem reviver a franquia, pra que fazer um remake de um jogo que literalmente não envelheceu nada? É um jogo, o Rayman Legends original, é um jogo que mesmo sendo extremamente antigo, já que foi lançado há muitos anos atrás, ele é um jogo que envelheceu como um vinho, ele não envelheceu nada. Os gráficos são bonitos, a jogabilidade ainda continua refinada, a história é legalzinha ainda, um jogo ele ainda é refinado, é um jogo ainda bem feito para os dias atuais. Ele está disponível também em todas as plataformas atualmente. E fazer um remake de um jogo que não envelheceu nada, não tem motivo para existir um remake desse. O melhor sentido era fazer um novo jogo ou coisa pior. Coisa menos pior, um remake do Origins, que mesmo também não merecendo, era menos pior. Junto também que eles estão desperdiçando extremos talentos nesse jogo, porque assim, olhando para os gráficos, é altamente bonito esse jogo, é um fato, esse jogo é extremamente bonito, esse remake. O original também, mas é um desperdício pensar que os caras estão investindo dinheiro para um remake ao invés de fazer um jogo novo. Eu acredito que fazer um remake do Legend não vai só atrair novos públicos, vai atrair sim, mas não é necessário, é melhor fazer um novo jogo ao invés de fazer um remake de um jogo que não envelheceu nada. Se fizesse remake do 1, do 2, do 3, ok, mas o remake do Legends não precisava. É um remake altamente desnecessário, tanta franquia, jogos querendo um remake para poder reviver hoje em dia, mas franquias que não precisam de remakes como o Rayman Legends tá ganhando um remake altamente desnecessário. Outro ponto é que, diferente da Nintendo, a gente tá falando da Ubisoft. E a Ubisoft, ela não é uma empresa tão boa. Ela tem um histórico, atualmente o histórico dessa empresa não é dos bons. E o meu medo é eles cortarem conteúdo. Eles tirarem a campanha lá do Origins. Pra quem não sabe, o Rayman Legends resolveu colocar a campanha do Origins. Não é a campanha 100% igual ao original, mas é eles colocaram algumas fases do original. Praticamente quase todas as fases. Meu medo é eles tirarem essas fases, incluir fases novas e justificar esse preço que eles vão cobrar para esse jogo. Além de novas fases que, vamos combinar, nem precisava essa nova fase de navinha, de dragão, que nem precisava. Junto com umas fases que, assim, elas não estão feias, mas dá pra ver nitidamente que elas não tiveram tanto carinho. Tipo, a fase mais popular do jogo, que é essa fase de música. Tipo, eu assisti a gameplay, eu achei, tipo, sem graça. Ela não diverte, não dá pra ouvir direito as piadinhas que tem lá. Mesmo não tendo muita piada, dá pra rir um pouquinho. É uma fase feia, pra dizer a verdade. Esse remake é altamente desnecessário, como eu disse anteriormente, e não mereceu um remake. É um remake muito sem motivo pra existir. É um remake que era melhor fazer um jogo novo ao invés de um remake de um jogo que não envelheceu nada. Diferente do Ocarina of Time, que sim, apesar de também ser um remake não necessário, ele é um jogo antigo, é um jogo lançado há 30 anos atrás. E o Rayman Legends foi lançado há quanto? 20, 15, ou talvez menos anos atrás. É um jogo que é atual ainda, um jogo que ainda é um exemplo de jogo. E ele não ganhar um remake, tipo, não precisava existir. Atualmente os videogames estão querendo criar essas modas de querer fazer remake de franquias que não precisam. Tem franquia que merece remake, mas não ganha porque os caras sabem que não vai vender tanto em comparação ao Resident Evil 4, um God of War, essas coisas da vida aí. Mas discorda ou concorda comigo? Comenta aí, vê aí os vídeos e tal. Tchau, tô triste.